Como foi o seu começo na vida acadêmica? Lembre das impressões que você tinha antes e depois de fazer parte desse mundo. Você já tinha familiaridade com esse ambiente, esse tipo de coisa? Bom, eu sempre, desde a época que eu escolhi fazer letras, eu já sabia que eu queria ser professora universitária. Eu já dava aula particular de italiano, porque eu venho de uma família italiana, né? Eu sou bilíngue. E então eu aprendi o italiano em casa. Eu sempre tive duas línguas maternas, né? O italiano e o português brasileiro. E o que é interessante é que quando eu fiz a faculdade foram surgindo as oportunidades para eu fazer parte desse mundo acadêmico. Então eu fiz mestrado, eu estudei na Unesp de Araraquara. Eu acho que é importante dizer isso, eu sempre estudei em escola pública, né? Então eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio em escola pública. Eu estudei no interior de São Paulo, ingressei na Unesp de Araraquara, e aí lá mesmo eu conheci o meu futuro orientador de mestrado. Eu fiz um mestrado no programa aqui em São Paulo, né, aqui na USP, na literatura. Então eu já participava da academia. É claro que eu não conhecia o funcionamento, né? E as minhas impressões, quer dizer, eu tinha eu sabia que um dia eu ia ser professora. Não sei se aqui na USP ou na Unesp ou em outra faculdade, porque eu fiz diversos concursos, né? Mas era isso que eu queria. E as minhas impressões antes, é claro que quando eu entrei aqui, então eu fiz mestrado, era um período que a gente podia ser professor assistente. Então, somente com o mestrado, eu já poderia prestar um concurso aqui. Eu consegui entrar em 1996, e como mestre ou mestra, né? E era um período muito amigável, né? A universidade, o curso também de italiano. Bom, o curso de italiano sempre foi muito gostoso, né? Quer dizer, todos os colegas muito muito acolhedores. Então, eu já desde o início me senti muito acolhida nesse ambiente. Era um período que a gente não tinha toda essa tecnologia à disposição, e eu me lembro de um ritmo mais lento, né? Então para fazer pesquisa, eram idas à biblioteca, sair com muitos livros. Então, um período de muito aprendizado, né? Então eu vivenciei esse período até a chegada do computador. Eu comecei a usar o computador em, acho que em 98, 99. Aí eu fiz o meu doutorado, teve todo esse processo sendo professora, né? Eu fiz o doutorado sendo já professora aqui, e a chegada muito rápida da internet, da tecnologia, que isso gerou em mim, lógico, não é uma coisa muito de 10, 12 anos atrás, é uma coisa mais recente, né? Então, há um tempo, a academia se tornou muito... não é academia só, vem uma força externa trazendo essa questão da produtividade. Então, hoje, a minha impressão em relação a isso, eu sou um pouquinho resistente a isso, né? Mas por quê? Porque eu entrei em outro período com outro propósito, né? Então, era o propósito de ser pesquisadora. Eu me tornei uma pesquisadora também, porque aqui a gente tem que circular no tripé, né? Então, ensino, pesquisa e extensão. Você tem que ter atuação nessas três frentes, né? Desde sempre você soube que queria ser professor? Ou ainda se dedicar a essa habilitação do italiano? Sim, desde pequenininha. Eu me lembro quando a gente morava, meu pai tinha uma granja, né, em Itu.
E eu nasci em Itu. Então, eu sempre me denominei ituriana, né? Quando eu tive essa consciência, né, das línguas e de onde eu nasci, eu falei, eu sou ituriana, né? Ituana mais italiana. E eu me lembro que tinha os galpões onde a gente morava, os galpões, os galinheiros, né? O lugar onde tinha a incubadora, né? Onde tinham os pintinhos que iam nascer. E atrás de um dos galpões tinha uma parede que tinha uma espécie que eu fazia de lousa. Eu pegava um pedaço de carvão e pegava os meninos e as meninas que moravam lá, que eram filhos de funcionários, que eram meus amiguinhos. Eu tinha 5, 6 anos no máximo. E eu dava aula, né? Eu não lembro o que eu ensinava, mas eu ensinava alguma coisa. Eu escrevia e eu adorava ser professora, né? Desde pequenininha. Eu sabia, engraçado, porque isso, eu acho que estava muito, eu queria também, teve um período quando eu era maior, não tão maior, eu tinha uns 10 anos, eu queria ser, eu gostava de fazer peça teatral, e o que aconteceu? Eu acho que eu estava na quarta série e eu escrevi uma peça, As Palhacinhas em Vênus, lembro até hoje. E foi um fracasso a peça, né? Porque eu encenei, eu era diretora, eu era atriz principal, tinha 10 anos, mas muita gente participou. Só que foi uma grande frustração, porque foram os amiguinhos assistir, foi no palco, a gente fez uma apresentação e nós fomos vaiados. E o que aconteceu? A professora, ela não teve sensibilidade para dizer, Giliola, nossa, você fez muito bem, você só tem 10 anos, olha, continue fazendo. Então foi assim, para mim foi um bloqueio total. Eu falei, não quero mais isso. Mas eu lembro, eu escrevi uma peça e eu queria ser atriz. Bom, e aí eu fiz música, eu estudei música, eu estudei piano, flauta, fiz balé. Então eu tinha uma vida, eu tive uma adolescência, uma infância, uma adolescência muito ligada ao mundo artístico e esportivo também. Na natação não deu certo, mas eu nadei durante bastante tempo também. E eu sempre tive isso em mente. Eu falei, se eu tivesse terminado o curso de flauta, eu ia ser professora de flauta, de música. Se eu tivesse terminado o balé, eu ia ser professora de balé. E aí eu fui fazer letras, né? Na hora de me inscrever no vestibular, eu falei, eu vou fazer letras, eu quero ser professora. Então eu sabia, né, que eu ia, de alguma forma, entrar nesse mundo. Sobre a sua vida financeira, você teve alguma dificuldade durante a sua graduação? Trabalhava à parte, tinha um estágio, esse emprego não tinha relação com a faculdade? Nos dê uma dica de como conciliar renda e estudos? Durante a graduação, eu estudava de manhã, né? Morava em Araraquara, no interior, e no início eu não trabalhava, não dava aula particular, eu nunca trabalhei ao mesmo tempo, né? Porque era um período que era mais tranquilo, né? Morar no interior era mais em conta, embora minha família não tivesse grandes posses, né? Mas eles conseguiam me sustentar no interior. Então, eu conseguia pagar o aluguel, alimentação. A alimentação era sempre no bandejão da faculdade, né, normalmente, ou cozinhava em casa, mas sempre a vida de estudante é sempre aquela mais modesta mesmo, mais simples. E depois eu comecei a dar aulas particulares, eu dava aulas particulares de língua portuguesa, de português para crianças, às vezes reforço, e depois eu tinha alguns alunos de italiano também, mas eram coisas que acrescentavam, e mais pela minha experiência, não tinham ligação direta com a faculdade, digamos, tinham ligação sim com o meu aprendizado, mas não era um estágio obrigatório, né? Na época, inclusive, não tinha digamos, a gente não tinha
a parte do ensino e aprendizagem do italiano como, digamos, uma disciplina. Era tudo meio junto com o curso, né? Então, a minha experiência eu fui adquirindo com essas aulas particulares. Mais tarde, em 96, eu entrei aqui, né? E como professora assistente, e aí eu comecei a ter o meu salário, eu tinha um apoio familiar, mas foi uma coisa bem interessante, porque era digamos, como assistente, não era um salário muito alto, mas ao longo dos anos a gente vai com os quinquênios, como funcionário público, né? Tem os quinquênios, tem algumas vantagens, depois de 20 anos a sexta parte, e eu já estou aqui há 27, né? Então tem algumas vantagens. Existe algo que você ainda gostaria de realizar enquanto pesquisadora ou professora? Na verdade, como pesquisadora, eu acredito ter cumprido já o meu papel, porque eu gosto muito de trabalhar, de atuar na graduação e na cultura e extensão. Faço parte de algumas comissões, né, o Centro de Línguas, a Comissão de Cultura e Extensão, que na verdade o Centro de Línguas também faz parte da extensão, e com alunos que querem ser professores. Então, nós propomos oficinas de italiano, tanto para a comunidade interna quanto externa à universidade. Então, esse trabalho com a comunidade é muito interessante. E a sala de aula, para mim, é a grande motivação. E é isso que eu realmente gosto, né? Então, não há uma coisa que eu queira realizar, mas continuar a fazer esse trabalho como professora e sentir desses alunos que eles realmente estão aprendendo, né? E é muito gostoso. Isso me realiza, me motiva a vir dar aula, né? Acordar muito cedo, chegar e ver esses alunos motivados, né? Querendo aprender uma nova língua, entender uma cultura diferente, que embora se diga os italianos e os brasileiros são super parecidos, mais ou menos, né? Então é esse o papel do professor, e essa interação e essa troca constante com os alunos, porque é errado também pensar que o aluno está sentadinho aí só absorvendo o que o professor fala, né? Muitas vezes na maioria das vezes eu também aprendo com os alunos, eles trazem coisas novas, eles me ajudam a refletir, e é isso. Então a minha grande motivação daqui até o final da minha carreira é me dedicar muito à graduação e à extensão, buscando essa parceria com os alunos, os futuros professores, ou pesquisadores também, né? Como foi para você equilibrar o trabalho em um momento mais avançado e exigente da carreira acadêmica como o doutorado? Não foi fácil, porque eu era já professora aqui. Então exigiu muita disciplina, né, da minha parte, e que às vezes essa disciplina ela escorria por entre os dedos. Por quê? Eu, no período que eu fiz o doutorado, eu tinha 2 filhos pequenos ainda. Eu também eu circulava entre a maternidade, a academia, eu era mãe, eu era casada, então tinha uma vida familiar muito, muito ativa, meus pais, então tudo isso exigia de mim uma grande disciplina. Muitas vezes eu me lembro que eu acordava de madrugada, quando as crianças estavam dormindo, para eu conseguir fazer um pouco de leitura, né? Fazer algum fichamento para os cursos, né? Porque o doutorado tem menos cursos, era menos exigente assim, a presença aqui, mas eu vinha para cá para dar aula,
E eu tinha, e ainda não tinha internet para ajudar. Então começava, a internet estava começando nesse período. Então exigiu bastante de mim, né? Porque eu já era professora, ao mesmo tempo eu era mãe, e eu não queria abrir mão de nada, né? E eu não abri. Eu procurei conciliar. É claro que em determinado momento, você, em algumas ocasiões, eu priorizava uma coisa ou outra, né? De todo modo, eu tive apoio familiar, meus pais ajudavam. Na época, a minha sogra também ajudava, então tinha uma equipe familiar que me auxiliava. A habilitação é mais focada em tradução, academia, lecionar ou idioma? A habilitação, ela tende a... ela se ocupa de todas as frentes. Então, temos os professores que trabalham com tradução, mas nós temos a questão sempre da falta de professores, né? Porque há muito tempo foi prometido, né, que haveria mais contratações para a tradução e para licenciatura também, né? E, no entanto, para a licenciatura, que forma os futuros professores, nós temos uma professora, que é a professora Fernanda Thaler, e para tradução o professor Maurício Santana Dias. Mas na tradução tem a professora Ângela Zucchi também que trabalha. Eu também dou disciplina de análise contrastiva do italiano e português para a língua, né? Então, na tradução a gente consegue manter as eletivas, mas faltam professores, assim como para a licenciatura. Agora, digamos, o grande foco da habilitação é formar futuros professores, né? O mercado editorial do italiano tem demanda, em sua maioria, para quais finalidades? Para a tradução literária mesmo, né? Ao longo dos anos houve uma oscilação, né? Porque eu acho que algumas editoras fecharam, inclusive. Eu não tenho um conhecimento profundo desse campo, mas existe um campo para a tradução, né, que é importante, até de novos autores. Então há um trabalho da subárea de literatura italiana da universidade, né, do nosso curso, muito empenhados, né? Os professores estão muito empenhados em trazer novos autores, não só os clássicos, mas há inclusive novas traduções dos clássicos, né? Isso é muito importante. Então há um campo, e a tradução juramentada também é um campo importante, mais técnico, né? Você tem algum conselho para quem deseja estudar em faculdades fora do Brasil? Quais são as principais diferenças entre as formações em faculdades estrangeiras e as brasileiras, no caso da habilitação do italiano? O primeiro conselho para quem pensando numa universidade na Itália, né, num curso na Itália, é ser autônomo. O aluno brasileiro, normalmente, a gente sente que está muito acostumado a ter tudo nas mãos, né? Porque vem de um ensino muito maternal, eu diria, né? E o que acaba gerando isso? Chega na universidade ou na faculdade e ele se assusta, porque fala, mas o que eu tenho que estudar? Como que eu tenho que fazer? Né? E eu trabalho isso com os alunos. A primeira coisa eu falo, gente, autonomia. Porque se vocês forem para a Itália, vocês chegam lá, no primeiro dia de aula, tem uma lista de livros que vocês têm que ler, né? E nem todos os cursos têm um volume de aulas presenciais como o nosso, né? Aqui a gente tem uma vida acadêmica muito interessante, fervilha, né? A universidade ela é de muitas interações e muitos contatos. Na Itália, nem tanto, né? Porque nem todos os cursos têm algumas aulas presenciais, o professor está sempre à disposição, mas você vai para casa e estuda, né? Mas lá a diferença é que já desde muito pequenininhos eles são
levados a ser muito autônomos, né? Então, assim, a palavra que me vem é autonomia. Já começar a praticar aqui essa autonomia. Eu vou atrás, então a professora falou disso, mas o que é isso? Mas ela não deu nenhuma dica de texto. Hoje em dia vocês têm, a gente tem a tecnologia, a portata di mano. Essa é uma frase interessante. A portata di mano quer dizer, está nas mãos, disponível, tem uma disponibilidade muito grande e a gente pode pesquisar, ler, ir atrás. Isso é autonomia, né? E para estudar fora tem que ter. Na habilitação em questão, você aprende a falar o idioma? Se sim, com a quantidade de semestres de língua, é possível ser fluente? Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder pontualmente, né? É muito individual, né? Por mais que você esteja num grupo, o grupo na universidade é muito heterogêneo numa sala de aula. Então é difícil dizer assim, você, quando um aluno chega e me pergunta, professor, em quanto tempo eu vou conseguir falar italiano? Eu falei, depende da sua abertura, da sua facilidade, do seu empenho, porque tem isso também, a facilidade de aprender um idioma. Tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que está mais aberto, tem ouvido, né, que está mais disposto, e também essa abertura a essa cultura de se envolver com o estudo, né? Agora, hoje a gente tem, eu repito, a tecnologia a nosso favor. Então, aplicativos, você pode assistir um filme pelo celular, você pode ouvir podcast em italiano, música. Então, isso tudo estimula. Eu tive casos de alunos, numa época, no início da minha carreira, que em 6 meses estavam falando, mas são exceções. Então, não é possível dizer, olha, você vai falar em tanto tempo. Essa coisa da propaganda dos cursinhos livres de língua, isso aí é só marketing, porque não existe isso, né? Então, claro, você pode falar uma frase, 2 frases, 3 frases, algumas fórmulas, né? Mas você aprender e falar fluentemente, isso é muito relativo e varia muito de indivíduo para indivíduo. Diga um autor que te inspira no universo da sua habilitação. Dante, com certeza, né? E por conta de toda a influência na história da língua, né? Nessa base, todas as referências que ele nos traz da cultura italiana, né? Mas eu sou apaixonada também por Boccaccio, que é do Trecento, do século XIV, e o Matteo Maria Bandello, que é do Cinquecento, do século XVI, que se baseia nos contos ou nas novelas de Boccaccio para trazer para o século XVI os mesmos temas, só que revisitados, né, com outra visão. Então, basicamente, são esses 3 autores, Italo Calvino, tem outros, Italo Calvino, do neorrealismo também, Giovanni Verga. Há muitos autores que são apaixonantes, né? Primo Levi, Umberto Eco, gente, tem muita coisa. Cite um ditado popular inesquecível da língua da sua habilitação. Non avere peli sulla língua, que quer dizer, em português brasileiro, não ter papas na língua, que é falar, lógico, dentro de um limite ético, né? A gente sempre tem que tomar cuidado, porque dizer tudo também é meio complicado, mas é isso. Então, uma pessoa que é direta na sua fala, e para aprender também o italiano, não deve haver peli sulla língua. Por que escolher a habilitação em italiano? Por que estudar italiano? Por que escolher a habilitação em italiano? Bom, é uma língua apaixonante. Eu sou suspeita porque eu cresci falando tanto italiano como português,
Mas eu sempre tive, o português brasileiro também tem uma sonoridade incrível, né? Mas o italiano, eu sou apaixonada pela como eles formam as palavras, né? Então a formação de palavras em italiano é fantástica, como eles unem às vezes duas, três palavras numa só. É praticamente uma frase, às vezes em português, e a gente tem uma palavra no italiano que diz tudo, né? Então, a música, a cultura, a arquitetura, a gastronomia, a moda, porque a moda está muito ligada, o design está muito ligada ao renascimento também, a essa estética, né? Então, às vezes se fala dos italianos que são muito preocupados com a forma, né? Com o design. Tem uma grande ligação com a arte, principalmente com o renascimento, né? Então, quando o homem ocupa o centro do universo, né? E o italiano, ele capta isso de uma forma, quer dizer, a arte italiana, mesmo antes, mas o Renascimento, em particular, que eu sou apaixonadíssima por esse momento, por esse período, ele traz tudo isso, né, da estética do italiano. E essa estética, ela se reflete também na língua.